Olá, amigos do YouTube, amigos do Facebook. Hoje nós vamos encerrar o estudo referente aí ao falso profeta. Se você não assistiu a primeira parte ainda, o link está na descrição. Se você quer complementar esse estudo, eu recomendo muito para você. Um outro link está na descrição. É o estudo sobre o falso profeta islâmico. Eu fiz um estudo sobre a escatologia islâmica, tá? E tem um personagem que se chama Isa ibn Maryam. É o equivalente ao falso profeta do Apocalipse 13. Então, se você assistir esses dois vídeos aí complementares, vão te ajudar muito no entendimento aí sobre o falso profeta, tá bom? Quero fazer relembrar o que nós falamos no estudo anterior, algo que ficou para o final do vídeo, e eu quero deixar bem frisado para vocês. Apocalipse 13, versículo 13, diz o seguinte, ó, e faz grandes sinais de maneira que até fogo faz descer do céu a terra à vista dos homens. Então, o falso profeta ele vai enganar as pessoas com grandes sinais, assim que ele vai conseguir aí ser aí respeitado pelo mundo todo como um grande profeta. E aqui entre esses sinais fala que ele até fogo faz descer do céu, tá? Os judeus que não são messiânicos, eles esperam a vinda de dois personagens. O Messias, né, que é o nosso Senhor Jesus Cristo, mas eles não creem que ele é o Messias. Então eles esperam o Messias. Quando o anticristo se manifestar, vão acreditar que é o Messias, tá? Mas na verdade é o anticristo. Outro que eles esperam é Elias. Malaquias 4, 5 a 6 diz assim, ó, eu enviarei a vocês o profeta Elias antes do temível dia do Senhor. Então eles esperam Elias, tá? E Elias, essa profecia de Elias, ela já se cumpriu, né? Na pessoa de João o Batista, né? Nosso Senhor Jesus Cristo, ele falou, né? Sobre o cumprimento dessa profecia, tá? Ó, Mateus 17, 11 a 13, ó. Jesus respondendo disse-lhes, em verdade virá Elias primeiro e restaurará todas as coisas. Mas digo-vos que Elias já veio e não o conheceram, mas fizeram-lhe tudo o que quiseram. Assim farão eles também padecer o Filho do Homem. Então entenderam os discípulos que lhes falara de João Batista. Então esse cumprimento dessa profecia de Elias, a vinda, se cumpre em João Batista, né? Em parte. Se cumpre também nas duas testemunhas mártires de Apocalipse 11, tá? No meio da grande tribulação, tá? Durante a grande tribulação. Então, quando o falso profeta chegar lá em Israel, ele vai ser reconhecido como Elias, como o cumprimento da profecia de Malaquias 4, 5 a 6. Muito, muito interessante. Agora nós vamos para o estudo. O estudo hoje nós vamos falar de dois elementos aí que faltam para completar sobre o falso profeta. A imagem que ele constrói e a marca da besta, tá bom? A imagem é algo que é muito pouco falado, então acredito que vai complementar estudos de muitos outros canais, tá bom? Vamos ler os versículos 14 e 15 de Apocalipse 13, olha lá. E engana todos os que habitam na terra com sinais que lhe foi permitido que fizessem na presença da besta, dizendo aos que habitam na terra que fizessem uma imagem à besta que recebera a ferida de espada e vivia. E foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. Então, o falso profeta ele constrói uma imagem, isso é pouco falado. Pouquíssimas pessoas falam sobre isso. Ele faz uma imagem em homenagem à besta que morreu e reviveu, quer dizer, ao anticristo. É uma imagem do anticristo, tá? Uma imagem sobre ele. E faz que morram, que sejam mortos todos os que não adorarem essa imagem. Dá espírito de vida, fôlego de vida para essa imagem, e essa imagem ela fala, né? A imagem da besta falasse e fizesse que fossem mortos os que não adorassem a imagem. É algo muito interessante. Algo que dizem hoje aí, né, algumas pessoas, é que essa imagem é aquele computador de Bruxelas. O computador se chama besta, olha só, né? Mas eu prefiro procurar na Bíblia essas referências, tá? E eu tenho uma referência bíblica de algo parecido com isso, de uma imagem, né, que tem que ser adorada, né, e que essa imagem representa um líder, um governante mundial. Quem não adora morre, tá? Essa imagem se encontra lá em Daniel no capítulo 3, tá bom? Se você quiser o estudo completo, bem caprichadinho, vou deixar na descrição. Eu tenho um vídeo resumido com 13 minutos, tem um vídeo completo, áudio com
30 minutos para você saber tudo sobre Daniel capítulo 3, sobre essa imagem. Mas nós vamos resumir aqui. Nabucodonosor, ele constrói uma imagem todinha de ouro, completamente de ouro, tá? Uma imagem muito alta. E ele chama governadores, príncipes, prefeitos, sátrapas, a esfera política aí da sua época para consagrar essa imagem. E durante a consagração ele diz o seguinte, olha, vários instrumentos vão tocar algumas vezes por dia. E toda vez que o instrumento tocar, todos têm que se virar para essa imagem, se prostrar e adorar essa imagem, tá? Quem não fizer isso vai ser jogado na fornalha de fogo ardente. Então, o que representa isso? Por que Nabucodonosor fez isso? Isso era uma representação do seu império. Ela era toda de ouro, querendo dizer, supondo que o império dele duraria para sempre. E quando era tocado o instrumento musical, as pessoas tinham que se reverenciar àquela imagem. Mas não era adoração àquela imagem, era adoração a Nabucodonosor e ao seu reino, o reino da Babilônia, tá? E o que aconteceu com quem não quis adorar? Sadraque, Mesaque e Abednego, os 4 amigos de Daniel, se recusaram a adorar a imagem e o rei os jogou numa fornalha de fogo ardente. Mas o Senhor os livrou, certo? Se você quiser saber, na descrição o link aí, o estudo completo desse capítulo. Então realmente é uma semelhança gritante entre a estátua de Nabucodonosor e essa imagem feita aí pelo falso profeta. Então nós podemos ligar tudo isso e entender facilmente que a imagem que o falso profeta vai construir, ela é uma representação do governo do anticristo, tá? Vai ser conhecida pelo mundo todo e quem se recusar a se prostrar essa imagem vai morrer, tá? Aí você me diz, mas a imagem de Nabucodonosor não recebeu fôlego de vida, né? E também ela não falava, tá? Então, eu não acredito que essa imagem aí do falso profeta seja uma imagem em forma humana, tá? Como se fosse um santo, tá? Não acredito nisso. Mas acredito que ela seja uma representação aí, um símbolo, uma representação do governo do anticristo. Nós temos algo sobre isso aí, comparável a isso na história? Temos. Por exemplo, Hitler. Hitler ele fez uma imagem do governo dele, que é conhecida até hoje, a suástica, aquela estrela, né? Aquela estrela meio maluca lá. Então aquela estrela representava a imagem dele, a suástica, tá? Então todos os seus soldados tinham aquele brasão no braço. As bandeiras eram vermelhas, branca e preta com aquela suástica, tá? E quem se recusasse àquele símbolo era morto. Por quê? Porque aquele símbolo era o símbolo do governo de Hitler, certo? Então acredito que essa imagem que o falso profeta constrói e manda que adorem, tá? E era uma imagem que era ligada, tá, ao anticristo, pode ser um brasão, pode ser uma bandeira, pode ser até um modo de se vestir, um tipo de roupa. E quem não usar vai morrer. Então, terão pessoas durante a grande tribulação que vão recusar isso, tá? Não acredito que sejam só os judeus, mas também a igreja de Cristo. E quem se recusar vai morrer. Mas essa imagem vai falar? Vai falar através dos seus fiscais, dos seus agentes e de todos aqueles que trabalham no governo do anticristo durante a grande tribulação. Estarão aí fiscalizando isso e aquele que se recusar a essa imagem vai morrer. A imagem do governo do anticristo, assim como foi a estátua de ouro, a imagem do governo de Nabucodonosor, tá certo? E agora nós vamos falar sobre a marca da besta, que é o que você estava esperando, né? E que é o que todo mundo fala, tá? Vamos ler os versículos 16 e 17. Olha aqui, ó. E faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome. Aqui é a sabedoria. Aquele que tem entendimento, calcule o número da besta, porque é número de homem e o seu número é 666. O que nós vamos falar hoje sobre essa marca da besta aí na internet? Dizem que é o microchip, aquele biochip que é colocado na mão, aí você pode fazer transações bancárias, abrir a porta da sua casa, dar partida no carro, destravar celular e notebook. Dizem que é isso. E eu já fiz vídeos falando
que não acredito ser isso, já fui muito criticado, tá certo? Mas o que a gente vê aqui quando a gente estuda sobre o anticristo e o falso profeta? Nós vemos que antes dessa marca, primeiro vem a manifestação do anticristo como um líder mundial. Ele finge sua morte, forja a morte e ressuscita. Tá? Nós vemos aí o falso profeta aparecendo, fazendo grandes sinais e maravilhas. Ele constrói uma imagem para quem não adora essa imagem seja morto. E depois de tudo isso é que vem a marcação. Percebe? Percebe que tem que acontecer muita coisa antes, tá certo? Então, o microchip hoje, ele não é a marca da besta, porque não se manifestou o anticristo, tá? O anticristo manifestado não é Emmanuel Macron, ele tem que receber poder de 10 países e reinar em Jerusalém. Esse é o anticristo, tá? Ainda não. Então nós ainda não temos o anticristo, nós não temos falso profeta ainda, não temos um líder religioso mundial, né, que faz grandes sinais, prodígios e maravilhas, tá? Tanto religioso quanto político ele é. Não temos isso, não temos a imagem construída que tem que ser adorada ou senão você morre. Não temos nada disso. Então pode ser que venha no futuro a ser a marca da besta, mas agora não é. E também não é algo que você vai receber por engano, tá? Você vai se prostrar à imagem da besta, vai se prostrar ao seu governo, vai aceitar o seu governo, a sua imagem, e depois você vai aceitar a sua marca. Então é algo totalmente consciente. Vocês não tem que ficar desesperados. Não é algo assim que, eu não sabia. É algo consciente, meus irmãos. Então, realmente vai ser compreendido por todos do que se trata, tá bom? Outra coisa interessante. A imagem, se você se recusasse a se prostrar perante ela, você morria, tá? Era pena de morte. Já a marca da besta é opcional. Você não precisa, tá? Porque olha aqui, ó. Versículo 16, e faz que a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e servos, lhes seja posto um sinal na mão direita ou na testa, para que ninguém possa comprar ou vender, senão aquele que tiver o sinal, ou o nome da besta, ou o número do seu nome, certo? Então, é opcional. Olha só como é que faz. A imagem, se você não se prostra, você morre. A marca dele, a marca do governo dele também, é opcional, só que daí você sofre um boicote financeiro, tá? Você não vai poder comprar, nem vender, nem trabalhar, nem fazer nada, né? Então, realmente é uma perseguição diferente entre a imagem e a marca. Por que isso? Porque no capítulo 6 do livro de Apocalipse, o anticristo ele é representado por um cavalo branco, tá? Por 3 anos e meio, ele dá uma falsa sensação de paz. Então quer dizer que os primeiros 3 anos e meio do seu governo, ele faz uma perseguição velada aos cristãos. Então os cristãos vão estar sendo perseguidos, vão estar sendo mortos, mas de forma velada, escondidinho por baixo dos panos. A mídia não vai noticiar isso. Isso é muito importante a gente saber. Saber que a grande tribulação para o povo de Deus é os 7 anos, mas para os ímpios apenas 3 anos e meio finais, quando Deus derrama as taças da sua ira, as trombetas, quando Deus derrama a sua ira sobre os moradores da terra. Então, em 3 anos e meio iniciais, somente os cristãos, os judeus convertidos a Cristo, serão perseguidos e mortos. Já o mundo se regozijará e se alegrará perante o governo enganador do anticristo. Tá bom? Outra coisa interessante, diz aqui, ó, que aquele que sabe o número do seu nome, tem quem tem entendimento, é 666. Lembrando da estátua, se você for lá ouvir o estudo completo da estátua de Nabucodonosor, ela tinha 60 côvados de altura, 6 de largura. E ela foi levantada na terra no ano de 600 a.C. Olha aqui, ó, ano 600, 60 côvados de altura, 6 de largura, 666, tá? Então, realmente, é para a gente olhar para esses impérios do passado, o Império Babilônio, Medo-Persa, grego, romano, e saber que o governo do anticristo vai ser dessa forma, tá? De forma opressora, perseguindo e matando aqueles que se recusam a se prostrar e adorar o seu rei. Então o reino do anticristo é um reino que exige também adoração religiosa. Então essa é a marca da besta, tá? Quanto ao microchip, não se preocupe agora, nesse momento, tá bom, meu irmão? Nesse momento, sem a aparição do anticristo, sem a aparição do falso profeta. Porque muitos boatos circulam também de pessoas que querem aí audiência na internet, tá? No meu tempo, quando eu era
quando eu tinha 14, 15 anos, eu tinha uma coleção de CDs de música, tá? E todos os meus CDs tinham o código de barra cortado. Por quê? Porque eu morria de medo. Porque na minha época, o código de barras, aquelas listrinhas que você usa no mercado para bipar aí a sua compra, diziam que aquilo era a marca da besta, que você receberia uma tatuagem em formato de código de barra e o anticristo ia dar um bip ali. Se não bipasse, porque você não era dele, você morria. Na minha época era isso. A marca da besta era o código de barra. Hoje é o biochip. E daqui 20 anos, daqui 30 anos vai ser o quê? Então, a marca da besta ela pode ser algo que a gente nem espera ainda, que a gente nem está sonhando com o que seja, tá bom? Então, o importante mesmo é saber a atuação do anticristo e do falso profeta. Do falso profeta nós já temos um estudo completo. Eu tenho outros estudos sobre o anticristo que eu vou deixar para você na descrição aí, tá? Mas eu vou fazer também como esse, um estudo sobre o anticristo bem completo e bem aí detalhado, tá bom? Obrigado por assistir os vídeos, obrigado por compartilhar, obrigado por deixar o seu like, tá? Sem likes eu pedi no vídeo anterior, por isso eu trouxe esse. Então, deixa o seu like, compartilha com seus amigos, e nós vamos fazer também, futuramente, um estudo bem completo, como foi esse, falando da pessoa do anticristo. Obrigado.